Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu editei mais um e foi o Andarilho do Céu, do Liu Xinglong, um autor chinês contemporâneo, com a tradução do Elias Gutmann. E quem produziu esse livro aqui fui eu editei lá pela nossa editora Literatura BR, uma editora de autopublicação, também voltada para projetos especiais. E eu vou contar um pouco da história desse livro, como ele chegou até a gente, como foi a produção, enfim, vou dar um resumozinho do livro para vocês. Mas antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR. Há 20 anos esse portal sobre literatura existe e hoje também, além de um portal, de um podcast, nós somos uma editora, tá certo? Olha só, o Liu Xinglong ele chegou até mim por meio de um agente que eu tenho um contato, né, que evidentemente mora na China. E a gente já vinha trocando algumas ideias, né, do que publicar, quando publicar. E às vezes uma conversa para publicar um livro ela pode demorar bastante. A gente já tinha tentado algumas outras possibilidades, mas foi com o livro do Liu Xinglong que a gente conseguiu, porque a editora chinesa dele queria publicar o livro aqui no Brasil e queria produzir o livro bem feito. Como eu já tinha um contato com essa pessoa, ele me indicou e fez todo o assessoramento, e ele que foi a ponte entre a gente, do Literatura BR, e também o autor e a editora lá na China. A gente acabou trazendo esse projeto aqui para o Brasil, e ele demorou mais ou menos um ano, principalmente por conta da extensão do livro, que ele é um livro de 350 páginas, 352 páginas na verdade. A gente sempre tenta aí deixar uns múltiplos de 4 no mínimo, né? Mas é sempre bom deixar a diagramação múltiplo de 16 o caderno. E daí levou mais ou menos um ano por conta da tradução, por conta da preparação do texto, por conta da revisão. A gente revisou acho que 2 ou 3 vezes esse livro. É um estilo de escrita bem diferente do que a gente está acostumado, né? A gente que tem muita leitura dos norte-americanos, das escritoras europeias. Então, agora também livros de autoria africana tem chegado muito ao Brasil, e a gente vai percebendo um pouco como as escritas elas têm certos tons, né, estilísticos também, mas também de narrativa, né? E não é diferente aqui no livro do Liu Xinglong, que vai tratar aí sobre a zona rural, principalmente, mas também a zona urbana de uma China que a gente acaba conhecendo por conta desse andarilho, que vai conhecendo vários personagens, ele que é o personagem principal, ele vai conhecendo vários personagens, eu anotei aqui, né, para poder não falar tanta asneira, digamos assim, e ele vai conhecendo muita gente, vai se metendo no destino de muitas pessoas, e é uma narrativa que tem um certo tom reflexivo, mas não é o tempo todo isso, e é curioso como a escrita do Liu Xinglong tem uma certa poeticidade. E não é uma poeticidade que, digamos assim, ela extravasa demais, no sentido de que perde o tom, não. Ela acontece quando ela tem de acontecer, mas ela tem muito lirismo na escrita. Então, um adjetivo que caberia bem, né, que apesar da gente não gostar tanto de adjetivar assim, seria a leveza na escrita dele. Então, são um pouco mais de 300 páginas, é um livro que eu indicaria vocês a irem lendo vagarosamente, né, algumas páginas por dia, para ir poder saboreando também um pouco das descrições que a gente vai vendo, das cenas que a gente vai acompanhando do andarilho. Porque o personagem sendo o andarilho, a gente tem muito do olhar sobre as coisas e as pessoas. Então faz sentido a descrição estar presente na narrativa, né? Eu sei que muita gente, quando a gente fala que um livro tem muitas partes descritivas, as pessoas querem fugir, mas não necessariamente descrever um cenário ou pessoas de uma maneira mais complexa é algo ruim. Eu acho que aqui no Brasil a gente perdeu o peso para essa palavra por conta de alguns autores mais antigos, digamos assim, autores mais conservadores da nossa literatura, mas que foram importantes e basilares ali para a gente fundar a nossa literatura brasileira, né? Então, tendo isso dito, o livro ele demorou mais ou menos um ano para acontecer, justamente por isso. Eram muitas idas e vindas, então tinha um processo que a gente também levou para realizar, o autor para aprovar. A capa a gente conseguiu o Sérgio Ricardo, né, que é um design assim fantástico, eu super indico a vocês. Se vocês quiserem que ele faça uma capa, entre em contato com a gente, que a gente faz a mediação, não tem nenhum problema, o contato está aqui na descrição.
E quando ele fez essa capa aqui, a gente brifou, né, a partir do que o autor mandou pra gente e da leitura que a gente fez. Tem muita representatividade, essa cadeira meio que abandonada no canto de uma sala, meio suja, e assim, meio com essas cores mais frias, né, que traz aí um sentimento de solidão, um sentimento de esquecimento, que também se relaciona com uma certa memória, que tem tudo a ver com o que está dentro do livro. Então, pensar o projeto gráfico de um livro não é apenas você revisar, preparar o texto. A gente também tem que pensar em como isso vai chegar aos olhos de você, leitor e leitora, porque a capa é o primeiro momento, é o primeiro passo para que isso aconteça, né? Então, eu acho que é isso. Eu editei mais esse livro, logo mais eu volto para falar de vários outros que estão vindo por aí.